Vamos agora para a mensagem bíblica. Abre as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 10, mensagem bastante conhecida. Então vai ser rápido, né? Aleluia. Glória a Jesus, vai ser bem ligeirinho, né? Atos, capítulo 10. Temos de título o centurião Cornélio. Aleluia. Glória a Jesus. Todos encontraram. Você que pode ficar de pé esta noite, em reverência à palavra de Deus, a autoridade máxima nesta terra e céus, meus irmãos, Jesus Cristo. Aleluia, a Ele honra, glória e louvores. Todos encontraram. Você que está sem Bíblia também pode estar lendo aqui no telão. Está atrás de mim. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente o anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fichando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e manda chamar Simeão, cujo nome Pedro, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simeão Curtidor, cuja residência está situada na beira do mar. Até aqui, irmandade, amém? Não vou estar encontrada no versículo 34 desse mesmo capítulo, meus irmãos, que diz assim: então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Lemos aqui, meus irmãos, um texto no capítulo 10, no livro de Atos, quando nós conhecemos o escritor, né? O médico amado Lucas. Glória a Deus. Como também Lucas escreve no Evangelho de Lucas. O interessante é que ele ele envia o que ele escreve a uma pessoa, né? Todos nós temos essa informação, que é Teófilos. Teófilos, meus irmãos e minhas irmãs, aleluia, é um homem que os estudiosos dizem, e não relata bem clara a posição dele, mas diz que era um grande homem do exército romano. Aleluia, ele fala até o excelentíssimo Teófilos, né? Lucas, ele escreve o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos, meus irmãos, para a nossa informação, enriquecimento da nossa mente e vocabulário, aleluia, evangélico. Agora, meus irmãos, aqui Lucas, ele quer dirigir essa carta e o livro a este homem para colocar em ordem o que estava acontecendo em Jerusalém. E aqui lemos na cidade de Jope. Quem está lá? O nosso saudoso irmão Pedro. O que Pedro estava fazendo ali em Jope? Aleluia, estava na companhia de Simeão, né? Seu xará. Sabemos que também o nome de Pedro, antes chamado por Jesus, era Simeão também. Olha que interessante, né? Que semelhança, né? Glória a Jesus. E ali Pedro, ele, como transcorre o texto claramente, ele procura sempre, como tem que ser de costume nosso, né? Quando nós chegamos em nosso lar, em um local, aleluia, que temos acesso, é um bom lugar para orar, para buscar os céus, sentir a virtude, a presença do Espírito Santo de Deus e saber qual é o plano dele naquela localidade, naquela casa, naquela cidade, naquele bairro, naquela família, ou em qualquer lugar. Aleluia, porque Deus, aleluia, Ele ouve, Ele tem ouvido, Ele tem mão, Ele tem boca. Ele é um ser humano, aleluia, só que Ele é Deus, né? Tem a nossa feição. Quando Ele diz, criamos o homem, a nossa imagem e semelhança, né? Glória a Jesus. Então, meus irmãos,
o texto vai dizer que Cornélio era um homem que morava na cidade de Cesareia, né? Ele era um centurião que tomava conta de 100 homens, né? E ele era romano, apesar que interessante, né? Da corte italiana. Oh, glória a Jesus. Como sempre, a história do homem e da mulher de Deus, ela deixa um rastro, né? De boas obras, de cura, milagres, prodígios e maravilhas. Não é diferente também na vida de Pedro. Como primeiramente, quando chega ali em Lídia, né? Aleluia, uma cidade, glória a Deus, de Cesareia, a diferença de 20 quilômetros. E olha que ele andava a pé. A igreja aqui na cidade, né? Quantas pessoas ficam sem vir? Sei lá, por quê, né? Deus sabe, né? Situação física, mental, de cada um que está aqui presente, que não pôde estar e que está na live, né? Aleluia. Mas eu sei que Jope foi um palco, meus irmãos, também, de grandes obras do Espírito Santo de Deus operou. Que Presidente Dutra também se torne um palco extraordinário para grande obra feita primeiramente por Deus através de cada servo e serva, aleluia, justo e piedoso nessa cidade, meus irmãos. É que Presidente se torne um palco de milagre, prodígio e maravilha e ressurreição. Porque também em Lídia, também, pela misericórdia de Deus, foi ressuscitada uma mulher chamada Dorca. Olha, meus irmãos, que estamos cercados. E quão rico não é, aleluia, esse livro sagrado, nos, aleluia, informando de tantos prodígios. Então, às vezes você pensa assim dentro do seu íntimo e pergunta assim, porque eu ainda não recebi o meu milagre? Porque ainda eu não recebi a minha bênção? Porque ainda não aconteceu na minha vida? Glória a Deus. Fica essa interrogação, né? Às vezes, vendo que Deus ouve a todos e vê a todos os momentos, a sua onipresença. Eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo e no mesmo horário. Deus sabe de tudo e nada se move que Ele não perceba. Nada que você fala que Deus não ouve. Desde seja uma frase para abençoar ou também uma frase para amaldiçoar. Aleluia, glória a Jesus, santo é Ele, glória a Deus, glória a Jesus. Então, está aqui a Cornélio fazendo suas esmolas, suas orações, um homem piedoso, diz o texto, né? Um homem de boas obras. E certa vez apareceu-lhe um anjo, a terceira hora que ele subiu para orar. E olha que ele estava jejuando, ó, aleluia, glória a Jesus, e disse: Cornélio, aleluia, eis que as tuas esmolas, o teu jejum tem subido à memória de Deus. Aleluia. Quer dizer, nesse momento, para alguns, ele foi atendido por Deus. O anjo diz: manda homem a Jope, né? Porque lá está, ele podia ali falar o que Deus, aleluia, mas não deixou para nós. Deus deixou para você falar para a sua família, aleluia, glória a Jesus. É dever meu e seu, aleluia, informar as pessoas do reino de glória, do Pai, aleluia, que também, meus irmãos, nesta caminhada, tem, aleluia, modificações em nosso caráter, em nossa personalidade, em nossa vida. Quem nos segue ao nosso redor, aleluia. Quando eu me converti mesmo, a misericórdia, todos me abandonam, muitos me deixaram, né? Mas quem não pode nos deixar é Jesus. Ele é o principal, é o autor e consumador, né? Desta maravilhosa obra que começou em nossa vida. E Ele que iniciou é fiel a concluir, a terminar. Então, meus irmãos, Cornélio, ele recebe, ele vê esta visão. E Deus está trabalhando em Cornélio e trabalhando em Pedro. Olha aqui, Pedro, ato 2, todos nós conhecemos aqui, para adiantar. Cheio do Espírito Santo aqui, mas Deus tinha que tirar algo dentro dele ali, né? Como achar que a salvação era só para os judeus. Aqui ele percebe que Deus vai além. E olha que ele conhecia Deus. Aleluia, glória a Jesus. Todos os judeus, quando sabem o que Deus realizou, o que Deus fez na época dos seus antepassados, tempo de hierarquia, reis, profetas e tudo mais. Quer dizer, era uma leitura constante.
aleluia, sobre o que Deus estava realizando, estava fazendo, aleluia, glória a Jesus. E Pedro, dentro do meu ser, acredito, achava que a salvação só era para os judeus, mas entendemos que os judeus, muitos, rejeitaram, não, aleluia, aceitaram o Senhor, como perseguiram, e era plano de Deus, né? E quem irá lutar contra os planos de Deus, né? Vai lutar contra o próprio Deus. Então, a boa obra que Deus começou na tua vida, o inimigo pode se levantar, pessoas podem, aleluia, maldizer, falar que não vai para frente, que não vai dar certo, mas quem começou é Deus. Eu quero ver quem consegue parar isto. Aleluia, glória aos planos de Deus nas nossas vidas. Ou aqui se revelando, se tornando material o plano de Deus na vida do servo, do seu servo, olha que benção, né? Do seu servo Cornélio. Como também se materializou na vida de nós que já somos, que cremos e fomos batizados. Se materializou, meus irmãos, aleluia, que lindo e que bênção, não é? Aleluia, sentir acolhido, amado, principalmente por aquele que fez os céus e a terra, independentemente de coisas, não diz que nós não vamos conseguir, que nós vamos recuar, que nós vamos olhar para trás, e isso não vai dar certo. Meus irmãos, então, tem só em quem confiar mesmo, né? Em Deus. É porque Ele é o princípio, o meio e o fim. O primeiro e o último, o alfa e o ômega. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! A gente pula assim quando vem a virtude, meus, né? A gente dá uma sacudida maior, aleluia! Glória a Deus. Mas enfim, voltando ao texto, Deus trabalhando no centurião aqui, o texto informa, e na vida de Pedro, que está em Jope, e olha que Deus está operando na vida de Pedro, aleluia, mas não entende isso, não entendia isto até esse momento, aleluia, que Deus só operaria no meio dos judeus, está aquele operando no meio dos gentios, aleluia, porque somos nós, os gentios, né, aleluia, povo vão, de muitos deuses, de muito falar, aleluia, mas Deus sabe a intenção de cada coração. Isso é que importa, meus irmãos, aleluia, porque às vezes nós julgamos e olhamos a aparência, mas Deus olha o íntimo, aleluia, o meu e teu coração, aleluia, glória a Jesus. E aqui, era um piedoso e temente a Deus, servo, e toda a sua casa fazendo muitas esmolas, lemos isso tudo, né, aleluia, para ganhar tempo, que Pedro veio numa escalada de prodígios, milagre e ressurreição, aleluia, acontecendo, aleluia, glória a Deus, e esta cidade sendo um palco de uma grande história marcada por Deus na vida daqueles que crerem e oferece a sua vida como um sacrifício, né, o seu tempo, né, ninguém precisa se oferecer assim, a Deus, como? Orando em sua casa, louvando a Deus, falando o evangelho, você está, aleluia, empregando o seu tempo, a obra de Deus na terra, meus irmãos. Então, Cornélio, aleluia, ele, a receber esta informação que lhe envia homens a Jope, porque lá está Pedro na casa de Simeão curtidor, que ele lhe fará o que você tem que saber. Este é o lugar de você estar para saber o que você tem que saber e fazer. Aleluia, glória a Jesus, porque, meus irmãos, a palavra de Deus está aqui. Glória a Jesus, sendo exposta, aleluia, expositiva, temática e textual e teológica, aleluia, graças a Deus, né? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, aqui ele não perde tempo, escolhe 2 soldados, manda a Jope, ele, ó, entenda bem, Pedro acontecendo cura ao homem lá na cama, ressurreição, tudo em Lídia, aí desce de Lídia para Jope, para a cidade de Jope, que se torna 20 quilômetros, está lá em Jope, num terraço, à 9ª hora, orando, Deus lhe dá uma visão. Cornélio foi a 3ª hora, aleluia, glória a Deus, a Pedro foi a 9ª, jejuando também, ele viu que do céu, tipo um arrebatamento de sentido, tipo uma teofonia, né? Teofonia, né? Glória a Deus. Então, ele vê descendo do céu um lençol branco, cheio de quadrúpedes, animais, que para o povo israelita, judeu, era impuro, era incomestível, era algo que, se eles ao menos tocassem, eles, aleluia, ficavam imundos. E Deus estava falando para Pedro nessa visão que
ele estava purificando pessoas que não eram do Rom judeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele só vai passar a entender mais tarde, como eu e você estamos entendendo hoje. Que talvez as pessoas não se converteram como nós, no tempo que nós se convertemos, mas eles irão se converter lá na frente. Aleluia. No tempo de Deus. E sendo a vontade dele. Aleluia. Porque sabemos que nem todos irão se salvar. Né? Que pena isto. Mas Jesus morreu por todos. Mas nem todos querem. Esta parte que nem todos querem, nós podemos dizer, né? Jesus não morreu para todos. Segundo isso, né? Aqueles que irão morrer sem a salvação. Né? Mas aí o evangelho está sendo anunciado. A todo aquele que crê e for batizado, será salvo. Né, meus irmãos? Aleluia. E aqui, Pedro recebe a sua visão, Cornélio a dele. Então, Cornélio o que faz? Manda o que o anjo cumprir, o que o anjo falou. Mandou 2 soldados piedosos, né, da sua autoridade, porque ele tinha mais 100, porque ele era um centurião romano, e tinha sobre sua autoridade, seu poder, 100 homens. Aleluia, romanos. Glória a Jesus. E chegando na casa de Simeão, perguntando, batendo na porta. Isso que eu acho lindo. Esses momentos que eu acho lindo, igreja. Pedro lá tendo esta visão, o Espírito Santo de Deus, quando ele termina de ter a visão, bate os homens na porta. Desce com ele, Pedro, porque foi eu que vos enviei. O próprio Espírito Santo de Deus fala como voz humana a pessoa de Pedro. Aleluia. Você não tem esse desejo de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus como uma voz humana, como alguém que falou? E é interessante que Deus dá um entendimento na hora à pessoa. Aleluia. O que ele fala, o que ele entende. Aleluia. Então, aqui Pedro não hesita. Ele não volta para trás, ele não tem medo, ele vai... Aleluia, atende aqueles homens, eles dormem ali e no outro dia eles partem para uma jornada de 45 quilômetros de a pé. Esses homens andavam, né? Aleluia, para a honra e glória de Deus, a fé, aleluia, era grande. Aleluia. E nós temos que ter do tamanho da mostarda para acontecer algo. Olha, limitou bem, né? Baixou bastante, graças a Deus. Então, aqui Pedro acompanha esses homens e vão estar na casa de Cornélio. Quando estão no batente da porta da casa de Cornélio, que abre a porta, está Cornélio e os seus familiares todos e amigos. Aleluia. Aí Pedro olha e diz, está errado aqui alguma coisa. A percepção quer dizer, a mentalidade de um escravo, ele nunca vai conseguir esse livro por causa da mente. Então Pedro estava escravizado, acredito eu, pelo costume judaico e judeu de entender que Deus só era para os judeus. E agora Deus está se revelando também de todos os povos, tribos e línguas e nações. Como, aleluia, Cornélio era romano, ele se torna gentil, porque não faz parte daí. Todo aquele que não é judeu é gentil. Glória a Deus, glória a Jesus. E aqui Pedro vê aquela multidão lá dentro daquela casa. Sabemos que para os romanos isso é ilegal, não pode. Então quem não quer o bem dos seus amigos, quem não quer o bem de sua família? Ainda mais alguém que já era temente a Deus, fazia esmola, quer dizer, segundo essas características de Cornélio, não lhe dava direito para o céu. Não lhe dava passaporte, como eu e você, aleluia, tem. Porque, meus irmãos, aleluia, nada que nós fazermos, Paulo vai dizer, se eu dar o meu couro para ser queimado, né, te dar tudo o que eu tenho, nada me vai servir se eu não tiver amor, se eu não fazer com alegria. Aleluia, glória a Jesus. Então Cornélio chama a todos e reúne ali, vamos ouvir o que esse homem tem para falar, que o anjo disse que ele tinha para dizer. Aleluia, glória a Jesus. É que ainda a porta da salvação está aberta. Glória a Jesus. E quantos como desejar na face da terra de entrar por ela, aleluia, glória a Jesus, serão salvos. Olha, meus irmãos, nosso tempo atual, que lindo. Como nosso Deus é um Deus de amor, aleluia. Cornélio, aleluia, atende a Pedro. Pedro diz, não é lícito, não é bom tantas pessoas assim perante o regime romano, pode ser uma conspiração.
Porque para eles o Deus era César, não era Deus que nós temos hoje, né? Até Jesus foi ali colocado na parede a dizer, né? Com aquela moeda, né? Glória a Jesus. Perguntando, aleluia, de quem era, aleluia, aquela moeda, ou se era de Deus ou era de César. Ele diz, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se o dinheiro, aleluia, é terreno, criação humana, e tinha a imagem de César, então é de César. Interessante isso, né? Então, aqui Cornélio, aleluia, como está ouvindo a Pedro, ele diz, não é lícito, não é bom que pelos romanos isso acontecer. Mas como eu li, aleluia, o versículo-chave, meus irmãos, né? Glória a Deus, que foi ainda aqui no 34, 10:34, aleluia. 10:34, glória a Jesus. Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, Deus não faz acepção. Não sendo judeu, quer dizer, não há salvação, é morrer para aquele lugar. Aleluia, não tem como cada vez purgatório, é morrer aquele lugar. Esse é o texto-chave, o versículo-chave do texto. Aleluia, glória a Jesus. E aqui, Deus toma Pedro ali e a explicar, aleluia, e a dizer que, e a quebrar essa religiosidade que havia dentro dele, e que Deus estava sujeito, como se Deus fosse sujeito a salvar só os judeus, como se interessasse os judeus a Deus e Deus aos judeus. Mas Deus é de todas as nações, Deus de todas as tribos e línguas, Deus do que está perdido, que está achado, aleluia. Mas Ele atende aqueles que fazem a sua vontade, não é assim? Aleluia, glória a Jesus. Deus atende aqueles que fazem a sua vontade, o seu querer. Então buscamos em cada dia a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Fazendo assim estaremos, aleluia, sendo filhos obedientes a Deus. Cornélio obedeceu ao anjo, Pedro estava obediente ao Espírito, e nós, aleluia, não podemos também assim deixar a nossa vontade para trás, o nosso querer, o nosso desejo, pelo um bem maior e uma vontade maior que é soberana vontade de Deus. Aleluia. Cornélio, o texto é longo, irmandade, aleluia. E Jope é uma cidade que não é nova. Jope é uma cidade que não é uma cidade nova, é uma cidade bem antiga, bem mesmo antiga. Quando Jonas foge, ele toma, aleluia, é uma cidade à beira de, aleluia, Jope é uma cidade marítima, né? Ali onde Jonas toma barco para ir para Tarsos e Deus faz o que faz. Você vê, desde Jonas ali, Jope já existia, meus irmãos, aleluia. E quer dizer, é uma cidade que foi um palco de muitas obras que Deus realizou, aleluia. E as nossas vidas, como presidente da cidade, serão um palco, e já está sendo um grande palco de realizações, de prodígios, milagres e curas da parte de Deus em nossas vidas, aleluia, glória a Jesus. Então, voltando aqui ao ponto, Pedro, quando começa a tomar a fala diante de Cornélio e todos que estão ali presentes, e falar o texto-chave, e começa a explicar, aleluia, como, aleluia, Deus visitara. E antes de terminasse de falar, de concluir, aleluia, o que ele tinha a dizer, diz que o Espírito Santo de Deus caiu sobre todos ali. Aleluia. O batizando com fogo, aleluia. Glória, que como Atos 2, ouviram falar em outras línguas. Aleluia. Você também não busca esse desejo, porque sabemos que desde já o teu endereço é o céu. A nossa pátria não é aqui, aqui ficará para trás, meus irmãos e minhas irmãs, porque
temos um novo endereço, aleluia. Temos uma mansão celestial para ocupar, aleluia. Glória a Deus. Somos cidadãos dos céus, aleluia. Glória a Deus. Então, não é impossível, não, jamais, para Deus converter aquele ou aquela, aleluia, que a nossa ótica, a nossa percepção, seria impossível. Ele não dá lugar, ela não dá lugar. Olha essas pessoas aqui, aleluia. E quantos mais se formos folhearmos a palavra de Deus como Saulo, aleluia. Ali que era impossível aos olhos dos judeus, acredito eu. Mas, enfim, meus irmãos, lembramos bem que o mesmo autor de Atos diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Os teus sonhos para Deus não é impossível, mas eles estão dentro do projeto de Deus. Deus ele protege o seu propósito. Aleluia. Então, temos que estar dentro do propósito de Deus. Glória a Jesus. Santo Deus. Isto acontece, meus irmãos. Aleluia. Que maravilha possa acontecer também na vida de todos aqueles, aleluia, que se dispor a conhecer o Evangelho. Ter o desejo, afinco de buscar em um livro empoeirado, dentro de um baú, em cima de uma estante, em cima de uma cômoda, no seu quarto, onde é que ela esteja, de conhecer a Deus, nas Escrituras, ler as Escrituras. Não seja só um ouvinte da palavra de Deus, mas também aqui um que cumpridor da palavra, porque Cornélio, ele estava cumprindo algumas coisas que era doar, aleluia, glória a Deus, e jejuava e orava, quer dizer, fazia a sua parte, mas delas não lhe dava a salvação. Glória a Jesus. E provilia a Deus, né, colocar diante da sua memória o que ele fez. Esta mensagem, meus irmãos, aleluia, que Deus nos deu esta noite, para a nossa reflexão, aleluia, e conhecimento. Busquem orar, mandado, aleluia, e ler a palavra de Deus, como você puder. O irmão Felipe aí está com um projeto lindo aí, ó, colocando no grupo, né, a Bíblia falada, aleluia, para você ouvir a Bíblia, glória a Deus. Com o tempo você vai passar a entendê-la, aleluia, e conhecereis a verdade, aleluia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de tudo, meus irmãos, de tudo, de enfermidade, de espírito, o que é que seja, porque é uma verdade salvífica, né, a palavra de Deus. Esta é a mensagem, meus irmãos. Deus seja louvado. Vamos agora mais uma vez ajoelharmos, orando. Como foi? É em pé, né? A irmã Fabiana, né, estará fazendo a oração de encerramento. Irmã Fabiana, por gentileza, em nome de Jesus, vai fazer daí mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Fechamos os olhos, irmãos. Leva os pensamentos ao Senhor. Vamos meditar nesta palavra, né? Que mensagem gloriosa. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, voltamos, Senhor, nesta noite para te agradecer por mais uma mensagem enviada por Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus, Senhor Jesus, que possamos todos esperar no Senhor, porque quando o Senhor promete, o Senhor cumpre, Jesus. Oh, Jesus amado, leva nós para nossas casas, Senhor, em paz. Damos uma semana, Senhor, uma semana de paz, Senhor, de saúde, Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por esta noite, Senhor. Obrigada, meu Deus, por nos permitir estar aqui, Senhor. Mais uma vez, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Pai. Te agradeço, Senhor, por a vida de cada um que está aqui nesta noite. E os que não puderem estar, Senhor, vai de encontro a cada um. Te peço, Senhor, pela esta cidade de Presidente Dutra, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, examinar cada um, cada lar, cada família, meu Deus. Oh, Jesus, te peço também, Senhor, que visite os hospitais, Senhor, os enfermos, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, os jovens, Senhor, Pai, muitos jovens, Senhor, que estão indo embora sem o Senhor, Pai.
sem saber, Senhor, o que Tu tem para nós, do Teu amor que é tão grande, Senhor. Oh, Jesus, tenha misericórdia, meu Pai amado do céu, Rei da glória. Aleluia, Jesus. Também Te agradecemos, Senhor, pelo pão de cada dia, que eu creio que o Senhor colocou em cada mesa neste dia de hoje, Pai. Pai, eu Te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço também pela vida do pregador desta noite, o nosso irmão Arlérico, né? Deus abençoe a vida dele, a família dele, Jesus. Te agradecemos nesta noite por tudo, que Teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Levanta as suas mãos, vamos receba a bênção apostólica, aleluia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, Deus seja louvado.